Olá, voltamos novamente e agora nós vamos dar continuidade em 1 Coríntios capítulo 6. Paulo censura o litígio entre os irmãos. Paulo condena os cristãos a levarem nos tribunais pagãos suas contendas entre os cristãos, afirmando que os tribunais pagãos não têm o discernimento cristão para julgar a causa dos cristãos. O que ele estava querendo dizer é que os irmãos tinham que resolver as coisas por eles próprios, dentro da própria igreja, e não levar para um tribunal onde as pessoas não tinham temor a Deus, onde não conheciam a Cristo, para julgar a causa deles. Lembra que o mundo será julgado pelos cristãos, inclusive os anjos, que nós vamos julgar os anjos. Ele não dá detalhes quanto a isso. E afirma que se não são capazes de julgar as mínimas coisas dentro da igreja, como poderão julgar o mundo? Para os envergonhar, desafia perguntando sobre os sábios da igreja, que tanto eles se orgulhavam, né? Que tanto orgulho têm, não estariam aptos para julgar as questões entre os santos, esses homens inteligentíssimos, né? Cheios de sabedoria, eles não estariam aptos para julgar essas causas? O que ele quer dizer é que quando um santo vai a juízo contra outro santo, isto é uma vergonha para a Igreja de Cristo. E diz que já é triste ter a demanda entre os irmãos. E pergunta por que não sofrer com injustiça. Tipo, você está sendo injustiçado, deixa Cristo te justificar, né? E não levar para os tribunais, sofrer com a injustiça. E vai mais além, declarando que os injustos não herdarão o reino de Deus. E enumera alguns tipos de pecadores que também não herdarão o reino de Deus. Entre eles, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os maldicentes, os roubadores. Lembrando que Deus odeia o pecado, mas ama os pecadores, que está pronto para receber o arrependimento e perdoar todos os pecados. Paulo declara que podem ser purificados pelo pecado, lavados, separados para Deus, santificados e totalmente aceitos por Deus, justificados. Paulo está fazendo referência a alguns santos que tinham levado esse tipo de vida, mas tiveram uma sincera conversão em Jesus Cristo. Apesar de Paulo ser duro em suas colocações, é também amoroso e tem uma real preocupação para que o pecador arrependido não retroceda e não volte a pecar. Os nossos corpos são membros de Cristo. Paulo declara que todas as coisas são lícitas, mas que eles devem exercer um autocontrole sobre todas as coisas, porque nem tudo que é lícito convém aos santos. Tem coisa que não é proibido, mas não convém aos santos. Então a gente tem que ter um discernimento, né? E em relação a manjares, faz uma relação com a vida sexual, condenando a prostituição. Porque para os gregos do século I, o corpo era secundário. O que realmente importava era a alma, com uma filosofia libertina sobre sexo e rodeados de prostitutas. O assunto estava destinado a aparecer. Esse comentário é da Bíblia Plenitude. Paulo declara que os corpos são templos do Espírito Santo, os corpos dos cristãos são templos do Espírito Santo que habitam em cada um deles e não podem estar alinhados com a prostituição. E diz que todo pecado é fora do corpo, mas a prostituição é um pecado contra o próprio corpo e contra o Espírito Santo que nele habita. Quer dizer, se a gente peca com o corpo, o Espírito Santo que está dentro de nós, ele sofre as consequências do nosso pecado. Lembra que foram comprados por um alto preço, portanto é dever do cristão cuidar do corpo e não fracassar nesse cuidado. Vai da higiene, alimentação, fugir dos vícios, enfim, cuidar da saúde. Esse cuidado é uma forma de glorificar a Deus. Então toda vez que a gente cuida do nosso corpo, claro, sem excesso, né? Cuidar normalmente, a gente está glorificando a Deus e é o Espírito Santo que habita dentro de nós, tá bem? Então, assim, a leitura de Coríntios não é tão fácil. Paulo, as cartas dele são mais difíceis, mas elas contêm muitos ensinamentos.
Então, é assim, aos pouquinhos a gente vai digerindo o que ele quer dizer, daqui a pouco a gente volta, lê novamente, e à medida que a gente vai caminhando em outros capítulos, vai clareando um pouco a nossa mente. Não desista. A gente, apesar de difícil, a gente persevera, tá bem? Amanhã a gente se vê novamente. Fiquem com Deus.